Estamos aqui mais uma vez para mais um podcast, no outro giro, dessa vez com o capitão Jean, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Capitão Jean, aqui do batalhão, 33º Batalhão de Angra dos Reis, para suas considerações iniciais. Seja bem-vindo, Jean. Obrigado, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com o Dr. Cleiton, agradecer também a comandante do batalhão, a Tenente Coronel Amanda, que permitiu que estivesse aqui hoje, para a gente estar trazendo informação, esclarecimento à população da Costa Verde. Muito bem, muito legal. Jean, vamos começar da seguinte forma. Quanto tempo na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Então, estou completando quase 11 anos, agora, dia 20 de agosto, eu completo 11 anos de Polícia Militar, estou há praticamente 7 anos aqui no batalhão, então já passei por muita coisa aqui, desde aqueles períodos que eram períodos que a Angra dos Reis passou por um período muito difícil. Praticamente todos os dias estava no noticiário aí com a questão da violência. E graças a Deus a gente, né, com a integração com os órgãos públicos, prefeitura de Angra, né, o governo do estado, sempre deu apoio e a gente conseguiu reverter esse problema todo. Legal. Eu estou aqui, Jean, aqui na região, aqui em Angra, né, bastante tempo, pouco mais de 30 anos, e a gente acaba acompanhando, né, não somente o desenvolvimento, né, para o lado bom, né, de Angra dos Reis, mas também as coisas que acabam acontecendo e precisa ter atuação do município, precisa ter atuação do Estado, né? Então a gente vem acompanhando, eu acompanho um pouco dessa história. Mas antes de a gente adentrar nesse tema, o batalhão, o 33º Batalhão, né? Qual que é a área de abrangência do batalhão hoje? Então, hoje, o batalhão ele abrange 2 municípios, que é o município de Mangaratiba e o município de Angra dos Reis. Então, a gente está falando de uma área territorial que vem desde Itacuruçá, que faz divisa ali com Itaguaí, né? Até aqui o Parque Mambucaba, que faz divisa com Paraty. Paraty já foi parte do 33º Batalhão e hoje é a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar. Entendi. Então significa dizer que da ponte aqui, né, do Sim. Parque Mambucaba para lá, já é a 2ª Companhia de Polícia. Ou seja, assim, o batalhão ainda tem uma área muito extensa, né? Sim. Paraty saiu, mas tem uma área muito boa, uma área muito extensa. A gente está falando aí de número bem expressivo, né? De pessoas, população bem abrangente, considerando que tem o Parque Mambucaba, o Frade, Japuíba, uns bairros maiores, né? Sim. E por falar nisso, qual a quantidade hoje, o batalhão, o 33º Batalhão hoje, ele conta com quantos homens? Então, hoje ele tem aproximadamente 600 homens atuando, né, nesses diversos bairros. E temos que também considerar a Ilha Grande, né? Sim, Ilha verdade. Grande também, né, o Abraão ali, Provetá, Praia Vermelha, toda aquela região ali também é atingida, né, pelo nosso trabalho. Então, nós atuamos lá, temos policiais que ficam lá também no plantão. Então, Entendi. toda essa região mesmo, ela é atendida pelo 33º Batalhão. Você falou uma coisa interessante agora, capitão. Você relatou que teve assim a participação do Estado, né? A participação do município em conjunto trouxe bons resultados, né? Considerando que a gente passou por um período bem turbulento aqui na região de Angra dos Reis, né? Como que se deu ou como que se dá essa parceria? Polícia Militar, Prefeitura, como é que funciona isso? Então, grande parte a prefeitura entendeu que ela fazia parte do problema também, né? Porque Sim. por Angra se tratar de uma cidade turística, mas a Constituição diz que é dever do Estado, né? Então, tipo assim, como a gente é diretamente ligado ao Estado do Rio de Janeiro, pode parecer que as prefeituras não têm responsabilidade, mas a Constituição diz que é dever do Estado, mas responsabilidade de todos. Verdade. Então, baseado nisso, a prefeitura de Angra, eu me recordo muito bem disso, porque foi um período que eu cheguei no batalhão, estava muito complicado, muita violência, questão das facções, guerra de facções. Então, a prefeitura teve essa iniciativa de criar o projeto do PROEIS, que é uma parceria onde a prefeitura ela paga pela hora extra do policial. Legal. Ela faz esse convênio com o Estado autoriza que o policial de folga ele vai estar totalmente amparado legalmente, como se estivesse trabalhando no serviço ordinário. Então, a prefeitura de Angra, ela adquiriu 20 viaturas, ela doou 12 viaturas para o batalhão, e a gente estava com aquele problema de Estado, de recursos, Sim. e ele conseguiu dar 12 viaturas para o batalhão e ficou com 8 no projeto do PROEIS. Então, essa parceria ela só foi aumentando. Então, começou a chamar para as reuniões, Polícia Rodoviária Federal também nos apoiou muito, porque a gente tem os 2 municípios que foram citados, eles são cortados pela BR-101, que é a rodovia federal, e se a gente for olhar, toda a cidade já se desenvolve
em torno dessa rodovia. Sim, sim. Então, mediante isso, a gente tem, poxa, praticamente 110 quilômetros que é a área de atuação do batalhão. Então, Polícia Rodoviária, também a Marinha também apoiava a gente, por quê? Acontecia, não sei se o senhor lembra dos casos de caixa eletrônica roubados, sim, claro. explodiam os caixas eletrônicos aí e usavam o mar, né? Eles pegavam embarcações por aí e faziam esse tipo de ataque e saíam pelo mar. Então, tipo assim, essa integração, ela foi só aumentando. Hoje a gente tem uma parceria nos conselhos comunitários, também tem a reunião do GGIM, que é feita na prefeitura. Então, os diversos órgãos que bombeiro, militar, polícia civil, polícia federal, porque essa integração ela gera conhecimento e esse conhecimento utilizado com inteligência, a gente consegue obter os resultados que a gente tem obtido. E, assim, pela minha experiência que eu vejo, eu não tenho um caso para falar de uma cidade que tenha atingido um nível de violência e tenha voltado atrás, e tenha reduzido. E Angra é um caso espetacular nesse sentido, dessa integração. Eu fico assim, até feliz, né, por esses resultados, e um pouco mais feliz agora sabendo que tem que mobiliza, né, órgãos, instituições, né, em prol da sociedade. A gente for analisar assim, né? A Marinha tem a sua competência, o município tem a sua competência, a Polícia Militar tem a sua competência, a Polícia Rodoviária Federal tem a sua competência, e de repente está todo mundo ali, né? As instituições juntas em prol da sociedade, né? Combatendo essa questão da criminalidade. Eu acho isso muito interessante e muito viável também, né? Fico feliz pela prefeitura ter esse comportamento em relação à Polícia Militar, tá voltada para a segurança pública. Isso é muito bacana. Agora, você falou uma coisa bem interessante que muitas pessoas desconhecem. A gente tem aqui, de Paraty a Angra, né, vamos dizer assim, por mais que da ponte para lá seja responsabilidade da segunda companhia independente, a gente tem a rodovia Rio Santos, que é a BR-101, né? Rodovia Rio Santos, parte da BR-101. O que eu pergunto? Eu pergunto o seguinte: na rodovia federal, a Polícia Militar, em caso, por exemplo, de flagrante delito, ou até mesmo de um crime, tá, a viatura está circulando, de repente tem um mandado de prisão, um veículo está com mandado de prisão, tal. A Polícia Militar, na rodovia federal, ela tem esse poder de cumprir a lei, de fazer um auto de prisão em flagrante, de prender em flagrante, ou isso é competência da rodoviária federal? Então, essa pergunta é muito importante, né? Essa característica é singular no nosso município, em Mangaratiba, então o nosso batalhão já tem disso. A questão é prerrogativa da Polícia Rodoviária Federal, a sua BR. Patrulhamento ali ostensivo, que eles estão ali fardados, né? Eles, apesar de serem civis, não serem militares, mas eles estão ali ostensivamente, giroflex, viaturas caracterizadas. Porém, se o policial militar, na sua viatura, está ali de serviço, ele presenciar ou tiver, né, realizar uma abordagem devido a uma atitude suspeita do veículo, ele vai prevaricar? Entendi. Ele não vai poder prevaricar. Sim, verdade. Então, baseado nessa legalidade, a gente não está dizendo que a gente está usurpando a função. Sim, claro, claro. Porque em flagrante delito a gente não vai agir. Então a gente age. Então, às vezes, existe essa dúvida. O policial militar me abordou na rodovia. Entendeu? Entendi. Lógico, se aconteceu, por exemplo, um acidente ali, e a gente, às vezes, chega primeiro nesse acidente, tá passando ali, acabou de acontecer um acidente, a gente vai lá dar o apoio, até a chegada dos responsáveis ali do local, que é a Polícia Rodoviária Federal. Mas se for um crime que estiver acontecendo, a gente vai atuar de qualquer forma, porque a gente não vai prevaricar. Até porque o policial militar, né, é Estado do Rio de Janeiro, e a rodovia está dentro do Estado, né? Exatamente. Então, tem que fazer valer a função do policial militar. Eu digo por quê? Porque, assim, a minha especialidade aqui é trânsito, e sempre vem né, algumas pessoas perguntando: doutor, eu fui abordado na rodovia federal pela viatura da Polícia Militar, né? Não seria competência da Polícia Rodoviária Federal? Bom, gente, olha só. Existe uma diferença, né? A gente está falando aqui de segurança pública, mas eu vou colocar uma observação. No que diz respeito às autuações de trânsito na rodovia federal, sim, a competência é da Polícia Rodoviária Federal. Né? Agora, uma vez que ali está acontecendo um crime, né, a Polícia Militar, como o capitão acabou de dizer, né, não vai prevaricar, né? Ela vai fazer a função institucional da polícia. Né? Então, assim, é o Estado ali sendo representado através dos seus agentes e vai fazer ali a abordagem, vai prender em flagrante, né, dar voz de prisão, enfim, vai
realizar o serviço policial que tem que ser realizado. Então, independente de ser na rodovia federal, independente de ser dentro do bairro, é a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa dúvida é muito comum, né? Sim, sim. Agora, eu vou voltar aqui um pouco, capitão, e vou fazer a seguinte pergunta. Em relação aos números, né? Como que está a Angra dos Reis aí nesse ranking? Então, é a questão muito interessante. Nós passamos por um período muito difícil, principalmente assim, 2014, 2016, 2018, eu acho que foi dos anos piores aqui para a região. Muitos homicídios, né? Muitos roubos de veículo nessa rodovia, que haviam assim, limitadores de velocidade que até favoreciam, né, esse tipo de Sim. abordagem, porque a Uhum. pessoa tinha que andar, reduzir ali de frente de um bairro, que aquele bairro estava com um problema de violência, e acabava ali que acontecia o roubo de veículos, carros e motos. Roubo de carga era muito comum, entendeu? Justamente por isso. Então, de lá para cá, com essa integração com a prefeitura, com os demais órgãos de segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, que nos ajuda muito, houve uma redução muito grande. Tanto é que no segundo semestre do ano passado, nós conseguimos chegar no primeiro lugar do estado do Rio de Janeiro. Muito bom. Porque a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, a gente se baseia pelo sistema de metas, que foram o quê? É um índice, né? Que a gente tem que alcançar números para justamente justificar, né, o nosso trabalho. Claro, né? claro. Então, a gente busca esses números para ser atingido e a gente recebe uma premiação. Né? Os policiais recebem a premiação. E nesse primeiro semestre de 2025, nós ficamos em segundo lugar. Ou seja, a gente está cada vez mais reduzindo. E por que ficamos em segundo? Porque os números estão tão baixos que já está ficando difícil de bater a meta. Porque a gente tem números, por exemplo, roubo de carga. A gente tem um número que é zero. Não pode acontecer nenhum roubo de carga num semestre para a gente poder bater uma meta. Então, se acontecer, pode acontecer. Por exemplo, hoje a gente está com 545 dias que não acontece um roubo de carga na cidade de Angra dos Reis. É bastante tempo. Então, imagina, para a gente manter esse número, né? Como eu falei, o crime é um fato social, que pode acontecer. Porém, a gente está tentando prevenir. A gente ali, por estar presente, a gente não sabe quantos casos a gente está prevenindo, né? Sim, é verdade. Mas a gente tem cada vez mais buscando esses números, né, de redução. E desde que esses números são medidos, eles são medidos há 23 anos. Desde 2003, que é o Instituto de Segurança Pública, todo ano ele publica os números, ele acompanha os números, a gente faz reuniões de nível, né, que a gente chama, nível 4, nível 3, nível 2, nível 1, para que seja estudado entre a gente, né, que faz segurança pública, para buscar soluções para o fato. Por exemplo, houve um roubo de veículo num determinado logradouro. Então, a gente tem que apresentar quais foram as contramedidas, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, ela, na parte da investigação, a Polícia Civil vai apresentar o que ela fez em relação àquele fato, e o que a gente também, qual foi a ação que a Polícia Militar teve para impedir que novos casos aconteçam. Entendi. Então, baseado nesses números, hoje nós estamos no índice mais baixo da história. A gente está nos índices mínimos da história. Então, dessa série histórica, desde que é medido, hoje em Angra dos Reis e em Mangaratiba, nós temos os menores números da série histórica. Muito bom, muito bom. Isso é legal a gente ver a Polícia Militar, o Estado, né, trabalhando, né, estando ali cumprindo o que precisa ser cumprido, né, o seu dever constitucional, né, vamos dizer assim. Isso é muito bom, isso é muito bacana. Claro que a gente tem apoio de outras instituições, né, não somente a Polícia Militar, mas quando você analisa e você vê que houve uma diminuição, já é um ponto positivo, né? Já é muito legal. Agora, tem uma pergunta, eu sempre fui indagado, né? Cara, eu não entendo, por que a viatura fica parada no local X ou no local Y? Por que tem viatura? Às vezes a gente passa, tem uma viatura com 2 policiais ali. Capitão, essas viaturas paradas em pontos determinados do bairro ou da cidade e tal, existe alguma estratégia, algum estudo? Como é que funciona isso, capitão? Exatamente. Nenhuma viatura ela está em qualquer lugar que seja parada ou se deslocando por acaso. Existe todo um planejamento, inclusive a gente chama de QMD, que é um quadro de missões dirigidas. Ou seja, todo o policial que está ali 24 horas de serviço, ele tem todo o itinerário que ele tem que cumprir, além de ordens específicas.
que são produzidas, que a gente chama de P3, né, que é a parte de logística da gente, de instrução, que vai planejar de acordo com essas necessidades, com os números. Aí o responsável ele planeja ali e fala assim: ó, nessa rua a gente tem que botar uma viatura para patrulhar no horário tal de manhã. Por exemplo, de 9 às 9h20 tem que passar naquela rua. Entendi. 10 horas da manhã, de frente a um colégio, ele tem que estar baseado 20 minutos. Ou seja, na verdade, a viatura não está ali porque tem toda uma estrutura por trás, Exatamente. né? Existe toda uma logística, toda uma preparação, que a questão, desde o policial que vai estar ali naquela área, se ele conhece ou não aquela área, se ele é novo no batalhão. Então, a gente tem essa preocupação de estar... É contínuo, né? A questão da instrução, do treinamento, do próprio desenvolvimento profissional do policial. A Polícia Militar tem diversos cursos que atualizam a atuação do policial. Toda a carreira do policial é pautada por diversos cursos, né? Tanto na parte operacional, como na parte também administrativa, né? Sim, que a gente também tem, somos fiscais de contrato, né? A gente faz contratação por exemplo, comprar um pneu, comprar, né, a questão de combustível. Existe toda uma estrutura dentro da Polícia Militar que é responsável por isso. Então, isso, né, todo esse trabalho, ele vai se traduzir o quê? Naquele policial lá na rua. O policial na rua a gente chama que é a ponta da lança, ou seja, é o último estágio que faz o contato. Mas para ele estar ali presente, há todo um planejamento, há toda uma organização que vai... por exemplo, vamos ter um show na Praia do Anil. Sim. Então, existe todo um planejamento de quantidade de policiais que vão atender aquele público, os locais que aquele policial vai estar, se ele vai estar numa viatura, se ele vai estar a pé no meio do público ou não. Então, né, dependendo também do tamanho, né, daquele show, daquele evento. Então, existe toda uma logística integrada. A Polícia Militar, então, não é só... a viatura não está ali porque... Não, ela está ali porque tem que estar, tem um estudo, foi feita uma análise e tal, então ela está ali por uma questão estratégica. Isso é interessante porque as pessoas, às vezes, perguntam, eu vi a viatura em tal lugar, tal, mas a viatura... Não é bem assim, né? Então, assim, a Polícia Militar não é só aquela viatura que está ali, né? Não. Por trás tem toda uma estrutura. E aí, o senhor acabou de falar, né? Tem a parte de contratos, né? Quem gerencia isso, quem gerencia aquilo. Tem o setor de inteligência da própria Polícia Militar, né? Então, isso é bem bacana. Agora, acerca dos crimes, né? Do que mais, das ocorrências, vamos dizer assim, o que mais a Polícia Militar se depara na atualidade? Então, hoje, na atualidade, uma realidade nossa é a questão do tráfico de drogas, né? Que infelizmente, aí a gente percebe que a população, né, ela contribui nesse sentido, assim. Existe a questão, acho que poderia considerar de segurança pública ou de saúde pública. Sim. Né? A questão do tráfico de drogas, que é muito evidente no Estado, no país inteiro, né? A questão de facções criminosas, as pessoas que se auto-intitulam, né, de facção X ou Y. E a questão também da Maria da Penha, né? Da lei da Maria da Penha, a atuação da Maria da Penha. Entendeu? O Estado do Rio de Janeiro tem a chamada Patrulha Maria da Penha, que ela faz um atendimento para as mulheres que são vítimas de violência, né? Na violência domiciliar. Não é só mulher com o esposo, também pode ser a relação de filho com mãe, o pai com a filha. Então, esse tipo de relação. E hoje, né, a questão que esse crime, né, ele se tornou uma ação pública incondicionada, né? Antigamente era condicionada a representação, Justamente. ou seja, a própria vítima tinha que ir lá e representar contra o agressor. E acontecia os casos de que, assim, a pessoa ficava com medo, não ia. Ou ia lá e tirava depois. Ficava sempre, né? Chamava a polícia para dar um susto. Né? Assim, não existe isso de chamar para dar um susto. A gente tem que resolver o problema. Se a gente é chamado. E hoje não. Hoje, por exemplo, né, briga de marido e mulher não se mete com colher. Se mete sim. Porque a violência, a gente não sabe se isso pode escalar. Se ela pode terminar num feminicídio, né, que seria o pior, né, chegar às vias de fato até o ponto de cometer um feminicídio. Então, se você vê que tem, né, um casal brigando na rua, acione a polícia, de forma anônima mesmo, não precisa se envolver, ir lá e querer resolver o problema, que às vezes pode acontecer, né? Mas a gente fala o seguinte: liga para 190, chama a polícia, a gente vai, eu tenho um vizinho brigando, tô ouvindo gritos aqui, né, as coisas quebrando a gente. Às vezes pode perceber uma situação como essa e ajudar aquela pessoa que está nessa situação. A gente sempre fala, né? Aqui no escritório, por exemplo, a gente sempre pega casos, né, envolvendo mulheres que são vítimas, e aí tem todo aquele contexto da Lei Maria da Penha, né? Aquela questão toda,
que tem gente, inclusive, que não sabe, que não entende a gravidade de uma lesão corporal, ou psicológica, ou patrimônio de uma mulher no âmbito doméstico ou familiar. A pessoa não entende o tamanho da gravidade. Ela acha assim, não, olha só. Quando incide a Lei Maria da Penha, a questão é bem mais complexa. É bem mais complexa. E a atuação da Polícia Militar nesse sentido é muito interessante porque é o Estado que está ali, né? Então, eu concordo, né? Quando o capitão fala que em briga de marido e mulher não se mexe a colher, se mete sim, porque hoje em dia acontece muito esse tipo de violência, né? E com resultado, morte ao ponto do feminicídio ser o crime com a maior pena hoje no Brasil. Pode penar hoje feminicídio de 40 anos, né? Então, assim, você tem uma pena muito expressiva, vamos dizer assim, para o tipo de crime. Mas por quê? Eu acredito, tá? Comportamento social. Ou seja, foi acontecendo aqui, acontecendo ali, chegou ao ponto, vamos aumentar, vamos colocar uma ação pública em condicionada representação, vamos tentar combater isso. E a Polícia Militar tem essa função, tem esse trabalho, tem a Patrulha Maria da Penha, é bem interessante. Quando eu atuo em processo que envolve ali Maria da Penha, sempre vem lá, né? O e-mail que foi encaminhado para a Patrulha Maria da Penha tal, e a polícia passa lá, ela acompanha. E todo esse acompanhamento, capitão, também é dirigido, né? Esse acompanhamento também é dirigido. Tem um setor específico da polícia, como é que funciona? Então, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, nos seus batalhões, ela tem a Patrulha Maria da Penha, que é um efetivo, né? Que tem a sua viatura. Ela não vai atender, por exemplo, uma ocorrência de emergência, ele foi chamado, tá acontecendo ali uma briga do casal, e ela não vai lá atender isso. Quem vai lá atender é a viatura que está rodando no setor ali naquela jurisdição. O trabalho da Maria da Penha é dar o suporte posterior àquela mulher que foi vítima da violência. Sim. Para que ela tenha, justamente pela complexidade do fato, que ela tenha condições de se manter, que ela tenha condições de continuar a sua vida da melhor forma possível, né? Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, as medidas protetivas, né, que geralmente é afastamento do lar, né, a questão dos filhos, essa questão não é simples, né? Porque às vezes a mulher é dependente financeiramente de um homem e fica toda essa questão aí de casa, né, de dinheiro, de como que a mulher vai desenvolver sua vida a partir daquilo ali. Então, essa atuação, por exemplo, no 33, a nossa Patrulha Maria da Penha, ela é considerada como um padrão para o Estado, né? Ela é uma referência, né, do trabalho que a gente desenvolve aqui. É um trabalho muito bonito na Sala Lilás, que a gente tem... caso, né, a mulher não possa receber na sua própria casa a Patrulha Maria da Penha, que são as atendidas, ela vai para a Sala Lilás, já fez todo um atendimento, acompanhamento, né, da forma também social, assim, para dar um acolhimento, né? Que na maioria das vezes a mulher vai estar muito fragilizada pelo próprio processo que ela está passando, inclusive também muitas vezes a questão da vergonha, né, de estar naquela situação. Sim, é verdade. Então, existe todo um acompanhamento ali que essa Patrulha Maria da Penha dá para as mulheres. É interessante isso, né? As pessoas às vezes não têm noção de como é que funciona todo esse trabalho da Polícia Militar. Agora, quando se fala desse desenvolvimento, eu digo desenvolvimento por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela vem se ajustando ao longo do tempo, né? Então, eu sempre digo, olha, a lei está ali, ela está no papel, né? É uma lei que precisa ser cumprida, mas ela precisa de comportamento do Estado para dar o suporte para aquela vítima, que é muito interessante, né? Então, quando acontece uma violência e o Estado está ali, né, para poder ajudar aquela vítima, eu acho muito interessante isso, porque é um papel do Estado, né? E é bom saber que a Polícia Militar faz esse trabalho. Agora, Capitão Jean, qual a dica, né? Qual a dica de segurança, por exemplo, que o senhor dá em relação a esse tipo de delito? Ou seja, para a mulher hoje que percebe ou que pode ser que esteja em situação de risco, qual que é a dica de segurança que o capitão dá hoje? Então, a dica que eu tenho para dar, né, pela experiência, é que a pessoa não deixar escalar isso, chegar a um ponto, né, que venha acontecer. Porque eu acho que a mulher percebe e ela tem que ter esse senso crítico de não tolerar determinados comportamentos. Claro. Porque nenhuma briga, a pessoa não vai lá dar um soco do nada numa mulher sem que haja uma discussão, sem que haja, de repente, um desentendimento anterior, e que ela não permita escalar, que ela se respeite. Eu acho que ela
não estou dizendo que a mulher não se respeita, mas é uma coisa assim, ela tem que ter um limite, falar assim, poxa, eu não posso passar desse ponto. Sim. Isso aí, essa falta de respeito eu não posso tolerar. Então ela tem que ver, mas muitas das vezes a mulher tem essa dependência afetiva ou não quer causar, né, deixar isso transparecer para a sociedade que tá havendo um problema, né? Pode ser um problema conjugal, pode ser um relacionamento com o filho, né? Questão de bens também. Sim, envolve muita coisa. Muita coisa. Não é só um caso ali, marido e mulher brigando, Sim, né? Não sim. se trata só disso. Entendeu? Então, que ela não permita, né? Não permita que isso escale. Que dos primeiros princípios, igual tem essa campanha, né? Não é não. Sim, Se ela é disse verdade. não, a pessoa tem que respeitar, entendeu? Verdade, é verdade. Não adianta. Aí se tá vendo que tá tendo uma forçação de barra, aí sim ela deve acionar, né, para ela mesma se respaldar, porque essa questão entre homem e mulher vai muito da parte física também, né? E Sim, o homem claro. se prevalece da questão física em relação à mulher. Então, verdade. disso aí, ela vai ser sempre prejudicada. verdade. Né? Dificilmente, no embate físico, a mulher vai ser superior ao homem. Então, para ela não chegar nesse ponto, né? Que aí ela vai evitar um mal maior, né? Um problema verdade. mais sério. E também, assim, a gente vê, né, essa questão da atuação da polícia, aí tem que, eu passei por isso, vou ter que acionar, vou ter que chamar, será que, pô, a polícia vai me dar esse suporte? Será que não? Não, a polícia vai dar o suporte, né? Uma vez acionada, a polícia vai estar ali, vai cumprir o seu papel, né? Então, eu acho que, eu concordo quando o capitão diz que não pode deixar isso continuar, né? Não posso, tem que frear isso. Aconteceu, percebeu, opa, calma aí, não vou deixar isso acontecer. Vou fazer um contato com a autoridade, vou procurar a polícia militar, eu vou tomar a iniciativa para que isso não aconteça. Até porque a gente vê muita situação hoje no país, né? Tem crescido muito os números de feminicídio, então a gente não quer que isso aconteça, obviamente, né? Então, o papel da polícia é exercer a sua função institucional, constitucional, então tem que acionar. Tem que né? acionar. Então pode contar com a Polícia Militar, Com que não tem certeza. problema nenhum, Não tem que chamar. problema algum. A gente está aí para isso, a nossa função é essa, né? É dar esse justamente. amparo, né? E hoje, com esse projeto da Maria da Penha, sim, melhorou muito, né? Eu quando entrei na polícia, não tinha esse projeto, né? Esse projeto foi criado e a gente vê essa evolução, né? Desse atendimento e os bons resultados que isso tem gerado. Muito bom. Uma outra pergunta quando a gente fala de combate à criminalidade, né? Quando a Polícia Militar precisa agir de fato, né? A Polícia Militar, eu vou fazer uma pergunta bem específica, capitão. A Polícia Militar, ela tem um setor de investigação ou isso compete à Polícia Civil? Então, isso compete constitucionalmente à Polícia Civil. Porém, a gente tem chama de P2, né? Que é o nosso órgão, nosso setor de inteligência. Ele, primordialmente, ele busca gerar conhecimento. Sim. Por quê? Com o conhecimento que ele adquire, ele vai assessorar o comando nas decisões. Entendi. Então, toda tomada de decisão cabe ao comandante, né? O comandante da unidade, Coronel Amanda, ela vai ser munida de informações que ela vai agir da melhor maneira com essas informações. Então, assim, existe essa questão de investigar, mas não ultrapassando o limite. Por exemplo, a gente não vai pegar lá um caso, abordou alguém com droga e investigar em cima daquele caso. Sim, não. claro. A gente, às vezes, recebe denúncias e essas denúncias vão ser investigadas pela nossa equipe. Mas não tirando a prerrogativa da Polícia Civil. Isso Claro, aí, de forma alguma. Entendi. É uma usurpação de função. De qualquer forma, tem um setor de inteligência, Sim, né? sim. Dentro da própria polícia que faz esse papel. Né? E aí, quando o capitão fala do setor, né, do pessoal da P2, a gente vê que a P2 ela tá ali, né? É muito conhecido, na verdade, Sim, né? sim, a é P2, conhecido, ela tá bem ali, é uma viatura descaracterizada, né? É um policial que tá. Isso também é um trabalho que a gente vê bem atuante. Sim, né? sim. Eu digo porque eu também atuo na área criminal e eu sempre vejo a atuação desse setor da polícia, né? Nas ruas. Então, sempre vejo na rede social, tal, sempre vejo ali a atuação desse setor que seria P2. Agora, quando se fala em combate à criminalidade, quais são os cuidados, por exemplo, que o policial, né, ou de início de carreira, ou um policial mais experiente, precisa ter diuturnamente na Polícia Militar? Quais os cuidados que ele tem que ter frente ao combate à criminalidade e também à sociedade, capitão? Então, a grande questão é o seguinte: é uma carreira difícil, né? Sim. Principalmente no estado do Rio de Janeiro, a gente vê os números aí,
cada vez mais. A gente chegou num recorde do ano passado de 732 fuzis apreendidos no Rio de Janeiro. Então, é um recorde, ou seja, tem muito fuzil por aí. Isso são armas de guerra, né, que geram uma letalidade, um impacto muito grande. Então, a grande questão é que a gente, assim, tem que... A gente é treinado, né? A gente Sim. faz um treinamento, a gente faz uma atualização desse treinamento. Existem cursos lá dentro que nos aperfeiçoam para as operações policiais que ocorrem, né, com denúncias de tráfico de droga num determinado bairro, determinada comunidade. Essa atuação, ela é coordenada. Então, a gente tem uma maneira, né, de atuar ali, de como chegar naquele local, né, se está havendo, tem elementos armados ali ou não. A gente tem toda uma maneira que é treinada pela própria instituição, que ela traz esses cursos para a gente também, para que a gente não chegar ali de qualquer maneira, né? Entendi. Então, assim, esses cursos acabam passando para o policial. A maneira dele agir, Justamente, sim. a maneira Sim, dele a agir. maneira dele agir no terreno, que tiver conflagrado, que tiver com, né, com a questão ali das pessoas armadas, né, para não... Porque a gente busca o quê? É entrar, chegar no objetivo sem se machucar. Sim. Ninguém saia ferido, né? Pode ser alguém... Acontece. Às vezes acontece, infelizmente, por mais que a gente tome cuidado, mas são muitas pessoas que a gente vai ali, de repente, numa determinada operação. Eu participei de inúmeras operações aqui na cidade de Angra, Mangaratiba. Então, é preocupante você estar ali sob o fogo, né, de armamentos pesados, mas a gente, com a técnica certa que a gente aprende, que a Polícia Militar está sempre renovando, está sempre nos atualizando, a gente tenta fazer da melhor maneira. Então tem essa atualização. Porque as pessoas Existe. falam às vezes, Não, né? existe. Não, porque a polícia tem que reciclar, a polícia tem que tal. Não, isso existe, Tem, né? O capitão está aqui e está trazendo para a gente a informação. Olha, a polícia, ela está, entre aspas, se reciclando, ela está aprendendo, ela está buscando, né? Tem os setores específicos dentro da corporação, né? Que faz com que esse policial ele consiga ter um melhor desempenho, se desenvolva melhor, né? Até mesmo com a própria sociedade. Porque hoje, se você parar para analisar, a gente tem algumas pessoas na sociedade que elas não confiam ou não acreditam no trabalho do Estado, né, quando se trata da Polícia Militar. Só que aí tem o outro lado também, né? Tem um lado que diz, olha, conte com a Polícia Militar, né, porque o trabalho é esse, o trabalho é aquele. Agora, vou fazer uma pergunta, capitão. Durante esses anos, né, na Polícia Militar, né, inclusive o senhor é comandante, né, de uma UPP, né, como você disse agora há pouco, durante esses anos, qual foi a maior dificuldade encontrada pelo capitão, né, em relação à sociedade? O capitão está ali, naquele meio, e a sociedade às vezes está trazendo... Não, mas isso aqui não é uma questão que se resolve da forma que a sociedade quer. A gente tem que analisar. Qual foi a maior dificuldade que o capitão já passou? Então, assim, na minha experiência, a maior dificuldade é justamente essa questão de você ter que estar provando o tempo todo, né? Porque a corporação, de certa forma, tem uma certa mácula, né? Se a gente for fazer, por exemplo, um comparativo, bombeiro e polícia. As pessoas acreditam que o bombeiro atua assim, mais bem visto do que a Polícia Militar. Entendi. Até pela questão de corrupção, que é falado, mas eu digo para você, eu entrei assim, com a imagem que eu tinha, também negativa da polícia, mas entrei, e eu vi que é uma corporação muito boa, que as pessoas são muito boas aqui, que são profissionais que buscam fazer o correto sempre, e que, como qualquer profissão, vai ter bons profissionais, e profissionais que não atendem ao que foram chamados. E essa dificuldade que a gente percebe, mas com o tempo, né, a gente vai conquistando as pessoas, a gente vai mostrando o trabalho, vai mostrando o resultado, vai mostrando que a gente está aqui para resolver. É muito gratificante você chegar no local, você atender a pessoa, você resolver aquele problema, a pessoa se sente amparada pelo trabalho policial. Entendeu? É uma coisa assim, eu já tive situações de a pessoa estar ali em desespero, né? E realmente a gente é a última barreira, né? Entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Poxa, assim, eu como policial militar, assim, eu nunca tive um dia igual. Todos os dias que eu tenho na polícia é um dia diferente. São casos novos, são coisas novas. E isso nos estimula a não ficar também ali naquela mesmice e ver, né, o sorriso, por exemplo,
lá na UPP do Camorim, que eu estou comandando a UPP do Camorim, a gente tem uma relação com a comunidade muito boa, as pessoas nos abraçam, a gente faz lá um projeto social, também distribui chocolate na Pô, Páscoa, legal. final do ano também a gente tem visitação com as crianças lá, aí leva, né, os veículos da Polícia Militar, as crianças que já estão nessa nova geração, que não viram aquele problema que eu tinha falado de Angra, hoje tem uma proximidade com a polícia muito boa, porque a gente passa na rua, eles pedem para apertar a sirene, para ouvir aquele gira. As Legal. crianças adoram. Legal. Então, tipo assim, todos esses contatos que eu tive, né? Eu participei também de situações difíceis, né? Que você vê que aquela pessoa saiu daquela angústia que ela tá. Porque se a pessoa liga para a Polícia Militar, ela não tá ligando para chamar para uma festa, para Sim, chamar. é verdade. Não é. Se ela liga para a Polícia Militar, que ela está numa necessidade muito grande. Ela não tem mais recursos, ela já tentou fazer de tudo e caiu na nossa mão para resolver. Quando a gente chega naquele ambiente e que a gente se depara com a solução para aquela pessoa, é gratificante demais. É uma experiência muito boa. É muito legal, né? A gente fica analisando isso tudo, e às vezes a gente não tem muita noção do que realmente acontece, né? O trabalho da Polícia Militar, né? Então, assim, e o que a Polícia Militar enfrenta também, né? Até porque a gente estava falando em off lá e hoje tem muita coisa polarizada, né? Sim. E aí a gente acaba, se a gente não tiver a cabeça no lugar, né? Não tiver a consciência de naquele momento, saber como agir, a gente pode acabar cometendo algo desagradável, Sim, né? sim. Ou passando uma imagem desagradável. Agora, quando se trata não somente da polícia militar, quando se trata da segurança, né? No modo geral, eu digo no modo geral por quê? Porque, se a gente analisar, assim, compete ao Estado, né? O Estado, ele deve efetuar, por exemplo, uma prisão em flagrante quando acontece, né? E qualquer outro do povo pode prender, inclusive. Prender. Agora, eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes tem alguns locais que a polícia quer fazer o trabalho dela, deve fazer o trabalho dela, mas a sociedade acha que não, né? Acha que como que a gente consegue, como que a polícia consegue lidar com isso? Pessoalmente falando, né? O Jean agora, como que o Jean encara uma situação dessa? Você quer fazer um trabalho, você quer fazer uma prisão, você quer, e de repente está a sociedade ali impedindo que a Polícia Militar exerça o trabalho. Qual que é a opinião do Jean nesse caso? Então, a gente entende, né, que existem locais, né, aqui em Angra é muito difícil isso acontecer. A população de Angra, ela realmente ela é uma população que gosta da polícia, ela nos recebe muito bem, e a gente fala assim, que quem não gosta de polícia é bandido, né? Então, a gente dificilmente encontra um local de hostilidade, onde que a gente vem para atuar e haja a população hostil. Não, porque eles sabem que a gente está ali, está fazendo o nosso trabalho, que não é uma coisa pessoal. Eu não estou ali como o Jean atuando, estou ali como o capitão Jean atuando, juntamente com a minha equipe, para fazer uma prisão ou não, ou fazer cessar uma agressão, né? Ter um som alto, que a gente também recebe inúmeras chamadas de som alto, as pessoas que às vezes exageram, né? Então estão incomodando. Aí o que acontece? A gente se posiciona de mostrar que a lei tem que ser exercida. A gente, lógico, baseando no princípio da oportunidade, conveniência, a gente vai tentar no diálogo, a gente chega, conversa, cessa se tiver uma agressão, cessa, conversa, explica, leva as partes para que a coisa ande. Entendeu? Entendi. Mas em Angra, assim, a gente não tem essa hostilidade, como a gente ouve falar, vendo, por exemplo, manifestações, aquela coisa, né, a atuação da polícia. Em Angra, graças a Deus, que bom, a população entende bem. E a gente estava falando agora também off lá, né? A gente estava conversando agora há pouco, desse ingresso na Polícia Militar, né? Eu até fiz esse comentário em off, dizendo que é uma das carreiras do Brasil, assim, que é uma das melhores carreiras que eu vejo no Brasil, né? Acerca... comparando com outras carreiras, né? Porque você entra ali, você tem uma trajetória, né? Que de repente você faz o seu trabalho com qualidade, você acaba não tendo que passar por muitas etapas até chegar numa posição melhor, né? Numa patente melhor, vamos dizer assim. Então, eu entendo que a carreira militar é uma das melhores carreiras do Brasil. Eu fiz essa colocação lá em off e vou repetir agora. O ingresso na Polícia Militar, né? Até a data de hoje, né? O capitão Jean, nesses anos de polícia, o que mudou? Então, eu fui a última... existe a diferença, né? Existem duas maneiras de entrar na Polícia Militar hoje, Estado do Rio de Janeiro. Como oficial ou como praça.
Sim. todos através de concurso, né? Uhum. Eu fui a última turma que era ainda nível médio e tinha limite Entendi. de idade. Entendi. Né? Eu tinha até 30 anos para fazer o concurso e era nível médio. Quando a minha turma entrou, já passou para 35 anos e com um nível superior em direito. Entendi. Hoje, para você ser oficial da Polícia Militar, você tem que ingressar com nível superior em direito. Entendi. Para praça, ensino médio, né? Uhum. Uma notícia, né, que foi ano passado, o Tribunal de Justiça aqui do Rio, ele julgou como inconstitucional o limite de idade para a carreira militar. Então, ou seja, qualquer pessoa hoje que tenha condições, também físicas, porque exige um teste físico, Sim, né, sim, verdade. para entrar na carreira, e pode fazer independente de idade. Inclusive, a gente está com uma turma lá, né, de soldados que estão em curso de formação no Cefap, e ano que vem está previsto também mais um concurso para a Polícia Militar. Entendi. Porque no estado do Rio sempre ficou essa questão, demora muito para sair um concurso, né? Teve um concurso em 2010, outro em 2014, aí depois só veio ter em 23, que acabou passando para 24, né? E o pessoal está lá, tá nesse processo aí de formação, e o governador Cláudio Castro ele já anunciou que em 2026 vai ter um novo concurso para soldado também. Entendi. Até porque tem que aumentar esse contingente, né? O efetivo nunca é suficiente. Sempre. É verdade. Sempre vai faltar, né? Sempre falta. Exatamente. Até porque tem uma quantidade assim, né, grande, mas um deu baixa, outro está assim, o outro se né? aposenta. Então acaba tendo que ter realmente concurso, né? Sim. Salvo engano, em São Paulo tem concurso sempre. Isso, né? Acho que no estado diverso também São é duas maior, vezes né? por ano. 2 vezes por ano. Agora há pouco, o capitão falou sobre a questão do evento, né? Que a polícia às vezes acaba participando de alguns eventos e tal. E aí me surgiu uma dúvida. Inclusive, na verdade, né, não chega a ser uma dúvida, mas algumas pessoas já chegaram a me perguntar sobre essa questão. Evento privado, polícia militar está ali fazendo a segurança. Bom, como é que funciona isso? Deveria mesmo a polícia militar estar fazendo a segurança do evento privado? Por exemplo, às vezes tem um jogo de futebol, né? Vamos colocar assim, um jogo de futebol, às vezes um evento na Praia do Anil, né? Que é um evento aberto, que não é privado, ali é um evento público, mas quanto à segurança privada, né? Locais privados, como, por exemplo, estádios de futebol, a presença da polícia ali é necessária, é suficiente, é importante, é competência da polícia? Como é que funciona? Então, isso é o meu ponto de vista, né? A questão ali de um estádio de futebol, por exemplo, eu entendo que, por mais que seja ali um evento privado, ela está englobando uma quantidade de pessoas muito grande. Sim, né? Um exemplo, o Maracanã. É toda uma questão de metrô, trens, ônibus, né? Pessoas que vão se deslocar. Então, nesse sentido, a Polícia Militar ela vai atuar justamente para que aquilo ali transcorra da melhor forma possível. Né? Entendi. Apesar que ali dentro tem, né? Segurança privada. Eu não sei se é uma questão de legislação, de repente aquela segurança privada não possa atuar na área externa, entendeu? Então fica assim, mas, por exemplo, um evento da prefeitura faz ali na praia, né? São órgãos públicos, um evento, né, que a população aberto, então a gente apoia, né? Lógico que é feito esse planejamento com antecedência, né? A gente recebe ali, tal data vai ter um show de fulano, ou vai ter, como teve agora no final de semana, no Motofest, um evento que os motociclistas foram lá 3 dias, poxa, foi um evento maravilhoso ali, de quinta a domingo, quinta, sexta, sábado, 4 dias. E, poxa, tudo correu bem, com policiamento, com ordem, tudo com a melhor forma possível, famílias ali reunidas, então eu entendo dessa forma. Entendi. Nesse é um caso específico, o futebol. Sim, futebol. Mas é uma discussão muito grande em relação a isso. Né, Mas eu vejo também pela questão da social, né? Porque sim. Tem bastante gente, envolve bastante. É justamente isso que o capitão disse. Envolve bastante pessoas, tem, né, um risco, às vezes, muito grande e tal. Então, a presença da polícia seria interessante. E também tem a questão, justamente, da presença da polícia, porque a presença da polícia, o fato da polícia estar ali, né, acaba inibindo o comportamento daquela pessoa que está com a intenção de praticar qualquer tipo de delito, às vezes um furto, né? Às vezes um roubo, às vezes, né? Qualquer outro tipo de delito. Sim. Então, a presença da polícia, já acredito que em muitas situações é suficiente de estar ali, já estar combatendo aquilo que possivelmente pode acontecer. Né? Igual o capitão disse, também de forma estratégica. Ou seja, estratégica. Não é porque
a viatura está ali porque ela quer, porque tem Sim. aquele planejamento. Então, ela ali, de forma ostensiva, né, acaba ficando, né, ali e acaba dando uma afastada naquilo que possivelmente pode acontecer. Bom, pelo menos eu vejo dessa forma. Sim, sim. O senhor vai me Não, corrigir se tá eu estiver correto. errado. Não, Tá correto, né? tá correto. Bom, a outra questão é a seguinte: a abordagem policial, capitão. Outra questão também que as pessoas estão tendo muita dúvida: pode abordar qualquer pessoa, tem que ser somente atitude suspeita, não precisa, o policial ele tem que ter essa noção, não, olha, vou abordar, até porque hoje tudo está na rede social. Sim. Como é que a polícia, como é que funciona? Como é que a polícia lidar com isso, capitão? Então, a questão toda é o seguinte, realmente, atitude suspeita. As coisas, o policial, ele tem o tirocínio policial, que é aquela experiência dele, o dia a dia. Então, às vezes, num olhar, a pessoa às vezes se denuncia. Entendi. Às vezes, num olhar, o policial entende, opa, tem algo estranho. E na dúvida, né? Se a pessoa está agindo em normalidade, não tem o porquê abordar. Sim, entendi. Mas se gerou uma dúvida, algo estranho tem. Entendi. Então, imagina, né? A gente está aqui no calor danado, Rio de Janeiro, aí você vê uma pessoa passando toda com casaco, um mochilão, uma coisa esquisita, assim, um comportamento diferente. Aí vê um policial militar, ela toma um susto, aí a gente percebe na expressão. Entendi. Então, assim, ou, por exemplo, a questão de abordagem de um veículo, ó, houve um fato criminoso, um veículo com a característica tal, vai passar aí, a gente viu na câmera aqui, cometeu um delito, uma moto. Então, a gente atua dessa forma. Entendi. A gente recebe alguma informação com características para ser abordado, ou a gente percebe que o indivíduo ali tomou uma postura diferente, que não tinha por que tomar, e na nossa presença a gente verificou, a gente vai lá abordar para tirar, de repente, essa dúvida. Pode ser que a pessoa tenha um mandado de prisão, Pois em é, aberto. Pois é. Hoje né, a gente não tem a bola de cristal para saber. Mas então a gente tira aquela dúvida, aborda, verifica ali os dados, se a pessoa está devendo alguma coisa à justiça, se está com algum material ilícito, entendeu? Para poder dar continuidade à ação. Então, assim, o policial tem esse treinamento. Ele analisa e fala, Sim. opa, atitude suspeita, vou fazer essa abordagem. E esse tema é muito discutido no âmbito do direito, tá? Porque a gente já viu, inclusive, algumas prisões sendo revogadas devido a uma abordagem que naquele momento, ela não tinha uma fundada suspeita, né, para a pessoa ser abordada, e acabou sendo abordado, enfim. Isso já virou tema aí de Supremo Tribunal Federal, Sim, né, sim. discussão no âmbito federal. Então, assim, muitas pessoas também dizem o seguinte: pô, a polícia me abordou, né? Eu passei uma vergonha de ter sido abordado, tal. E aí a pessoa às vezes procura o escritório e fala: o policial, ele agiu assim, assim, assim comigo, doutor. E aí, o que a gente pode fazer? Eu falo: bom, olha só, vamos olhar o caso concreto, né? Existe a questão da abordagem policial. O policial, ele analisou, ele viu, ele suspeitou e te abordou. Mas ele não estava com nada. Não, tudo bem, não estava com nada, te liberou, tal, ali. Tá tudo certo, né? Tudo certo. Por quê? Porque existe o constrangimento ilegal, Sim. né? E nesse caso, a abordagem policial gera um constrangimento que é legal, Correto. né? É um constrangimento legal, porque Sim. o policial está fazendo aquilo que a lei permite que ele faça. Então ele olha e fala: não, vou abordar. E aí o pessoal sai daqui: pô, caramba, não sabia disso, tal. Já teve alguma situação que o capitão abordou e a pessoa acabou tendo um comportamento tipo agressivo? Não precisa disso. Eu não estou numa situação suspeita. Já aconteceu isso, capitão? Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Porém, eu vou até contar esse caso. A gente abordou um táxi. Táxi do Rio de Janeiro. Então, a gente é um veículo que é diferente. Então, na abordagem a gente viu e tinha um casal dentro do... Aí a gente começou a fazer algumas perguntas e a gente viu que as perguntas eram, né, estranhas. As respostas, né? Sim, as respostas. Aí a gente viu, poxa, um casal, a senhora estava até grávida. Aí tava ali, falou que estava vindo passar um final de semana em Angra, mas não tinha mala. Olha. Tipo assim, esse tipo de coisa que a experiência nos dá. Sim. Entendeu? Sim. E Angra dos Reis ainda estava num período difícil. Aí pedimos para abrir o capô do carro. Não tinha o puxador Entendi. que abria o capô. Aí a gente ficou naquela ali, poxa, libera, não libera. Aí pegamos uma chave de fenda, conseguimos uma chave de fenda, abrimos o capô. Dentro do filtro já tinha uma pistola. Olha. 2 carregadores que ia ser entregue num bairro com criminalidade. Então, quer dizer, um carro estranho da nossa região, que a gente observou, um casal, e a gente estava ali fazendo uma operação de busca, e a gente
teve atenção voltada para esse veículo, chamou nossa atenção. Ah, mas não pode um veículo, um táxi de outro município? Pode. Só que a gente considerou que naquele momento ali era algo suspeito. Entendi. E a gente abordou, né? A gente não fez assim, vou pegar qualquer carro aqui. Não. A gente foi ali, abordou e calhou que estava com esse problema. Imagina se a gente, um táxi, vai passar, né? Mas isso também, além da experiência, o treinamento da Polícia Militar, Sim, né? sim. Todo esse treinamento, todo esse histórico aí que o policial acaba tendo, né? Ao longo do tempo, com o treinamento e tal, experiência. Às vezes um colega mais experiente vai passando por aquilo ali e aí consegue atingir. Mas muitos outros veículos podem ter passado por ali naquele momento. Justamente, né? Justamente. Então, assim, a polícia não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Mas quando ela percebe que há necessidade de fazer uma abordagem, ela tem que fazer abordagem, porque é o papel da polícia, e a sociedade precisa entender dessa forma, né? Por mais que tenha, como mesmo o capitão falou, que em todas as áreas tem bom profissional e profissionais que não atingem resultados agradáveis, favoráveis, né? A gente tem que acreditar e confiar nisso. Sim, né? Eu acho que as pessoas que estão de fora, né, elas têm que entender que existe a lei, existe fazer cumprir a lei, né? Existe o Estado que vai ter, através de seus agentes, o dever de fazer que a lei seja cumprida. Vai ter uma sociedade que vai entender se a polícia é boa ou não, isso é normal, isso acontece, né? Tem uma parte da sociedade que vai entender que a polícia não está em todos os lugares, mas você precisa ter um comportamento adequado, né? Conforme a lei. Porque existe uma questão dentro da lei que diz ninguém pode dizer que desconhece a lei. Exatamente. Né? Então, se o policial ele te faz uma abordagem, você precisa entender que é o papel do policial que está ali investido do poder do Estado. Né? Então, naquele momento, a sociedade tem que respeitar. Né? Em contrapartida, o policial também tem que respeitar a sociedade. Né? Para ter esse, como é que a gente fala? Uma mão lava a outra, os dois estão juntos. Né? Até para justificar, né, a atuação do policial, que a gente sempre fala isso. É lógico que a gente não está aqui para envergonhar as pessoas. Sim, claro. É o nosso trabalho fazer isso. Porque, né, para a gente chamar assim uma pessoa, cidadão de bem, hoje eu tenho essa visão. Eu já fui abordado. Sim, imagino. Então eu fico feliz de falar assim, poxa, o pessoal aqui está abordando. Né? Quis parar o meu carro. Aí daqui a pouco, mesmo que conheça, eu falo, não, faz o seu trabalho. Já teve abordagem que algumas vezes que eu não me identifico. Entendi. Eu falei assim, não vou me identificar, falar que eu sou o capitão da polícia e tal, que ele vai achar assim, né, tem um corporativo, a gente fala, não, vai lá, colega, aquela coisa. Não, eu deixo ele abordar, fazer o trabalho dele, aí ele se identifica, poxa, porque o senhor não falou que era capitão? Não precisa, faz o seu trabalho aí. Entendi. Eu estou satisfeito que vocês estão trabalhando. Entendi. E a população, infelizmente, ela não tem, isso eu acho que é até cultural, ela não tem, ela acha que, assim, está sendo incomodada. Mas imagina, né, se tem ali uma pessoa com mandado de prisão aberto, né, uma pessoa que realmente seria um perigo, né, potencial para a população ali que está solta ali, de repente está num ambiente com... Eu já tive uma experiência, por exemplo, de estar num evento, num bairro, que estava tendo uma festa popular e tudo, e eu ali com a minha equipe, num determinado local, e estava tendo até um churrasquinho do lado, o pessoal fazendo um churrasquinho perto dos carros assim, e aquela coisa passando ali, daqui a pouco saiu uma briga. A briga a gente foi lá, atuou. Dentro daquela atuação ali tinha um homem armado. Com porte legal de arma, né? Porque estava ali segundo a lei, estava com porte legal de arma. E a gente perguntou, pô, tu estava aqui com a gente? Poxa, você estava aqui do nosso lado, a gente achou que estava tudo tranquilo, só que acabou que gerou um problema ali e a gente levou ele para a delegacia, prendeu ele. Porque ele não tinha o porte de arma ali e a gente teve que proceder com ele. Ou seja, a gente estava no local, o homem estava ali, a gente não tinha bola de cristal, não abordamos. Mas como houve o problema, a gente foi, qualificou todo mundo e viu que ele estava com aquela arma ali. Entendeu? Essa é a questão. Poxa, aborda, não aborda? Não é isso. A gente não está aqui, vou olhar, a gente não está escrito na cara de ninguém se é bandido, se não é, se tem uma arma, se não tem, se tem droga, então é dessa forma. Dessa forma. E o policial militar é policial 24 horas? Como é que funciona? Toda hora ali, é policial 24 horas, até mesmo na folga. É complicado demais, porque, assim, a questão, né, a questão toda é o conhecimento. Quando a gente, quem não tem essa experiência da gente, foi treinado ali, que passa por diversas situações, a população, de forma geral, que não tem esse conhecimento, ela não sabe o que a gente passa e da maneira que a gente passa. Então, tipo assim,
realmente a vida do policial militar ele não pode estar em certos lugares. Existem lugares que não devem ser frequentados, Sim. porque é pela nossa própria segurança. Entendeu? Então a gente, pelo menos isso é uma regra que eu tenho, né? Eu tenho que saber o local que eu estou indo, entendeu? Eu tenho que tomar algumas medidas, até porque geralmente eu vou estar armado, alguém pode querer me surpreender, tomar minha arma. Se a pessoa sabe que eu sou policial e tenta tomar minha arma, então eu já entendo como uma ameaça letal, Sim, claro. entendeu? Porque a pessoa vai querer pegar minha arma para quê, né? Então, assim, a gente tem que ter essa noção de estar nos lugares, observar atitudes, né? Algumas dicas de segurança, por exemplo, a mulher que vai para um estacionamento, um local ermo, né, vazio, desacompanhada, ela chega lá dentro, começa a se maquiar dentro do carro, quer dizer, ela está dando uma brecha, uma oportunidade, porque existe esse tipo de crime por oportunidade. Sim. Às vezes a pessoa não está nem ali para cometer, mas quando viu a facilidade, entendeu? Ela vai lá e comete porque estava fácil. Sim. Entendeu? Quando, na verdade, não deveria nem cometer, né? Nem cometer, justamente. Mas, infelizmente, né? Existem, né? Sim. Então, é dessa forma. Eu estou, assim, 24 horas eu estou Sim, claro, atento. É porque eu tenho uma outra visão de mundo em relação a tudo que eu já vivenciei. Então, a gente entra no lugar, realmente fica olhando, o ambiente, dá aquela olhada para ver se tem algo estranho. Né? Senta, às vezes, né? Sentado de frente para a porta, vai no estabelecimento, não dá as costas para a rua. É, isso aí. São posturas que o policial militar ele toma normalmente. Ele olha para todo mundo realmente para verificar se de repente não é alguém que eu já aprendi numa ocorrência. Claro, claro. E às vezes você tá na rua ali, chega alguém e fala contigo, você nem lembra. Ô, lembra de mim? Pois é. O senhor me prendeu. O senhor me prendeu, eu tô aqui trabalhando disso, aquilo, mudei. Às vezes acontece. Acredito. Eu já fui abordado, a pessoa foi, pô, tô trabalhando agora aqui, tô entregando uma água, tô entregando um gás, tô aqui numa loja, entendeu? Acontece, entendeu? Porque há muita gente que tá nos observando, que a gente tá passando fardado ali naquela viatura, todo mundo tá te olhando. Entendi. Quando você vê uma viatura na rua, chama atenção. É verdade, é verdade. Mas você não consegue também observar todo mundo. Outra coisa, capitão, eu já fui também indagado, acredito que muitas pessoas já foram indagadas assim. Por que a viatura da Polícia Militar, quando numa ocorrência, ela sai com o giroflex ligado e a sirene acionada? Por qual motivo? O pessoal fala assim, vai espantar o criminoso, tá? Mas por qual motivo? Não, Qual que como é que funciona? O grande motivo é o que acontece. A gente tem que chegar no local com brevidade. Sim, isso aí. Então, na maioria das vezes é para que a população entenda que está uma viatura e que ele tem que dar a passagem, que ele tem que dar a oportunidade, porque assim, geralmente a velocidade de patrulhamento é em torno de 40 por hora. Aquele patrulhamento normal, que está ali em vistas a dar ostensividade. Quando a gente liga a sirene, é porque a gente está indo numa emergência. Sim. É a mesma coisa o fato do bombeiro. O bombeiro já sai ali do quartel, num acidente de trânsito a 20 quilômetros. Ele já vai, a mesma coisa a ambulância do SAMU. Isso aí. Ele já vai com aquela sirene ligada, aquele giro, para as pessoas entenderem que tem que dar prioridade àquele veículo. E às vezes as pessoas não têm esse entendimento do trânsito. É verdade. Não é verdade? É verdade. Tá me vendo aqui, preferência minha, não. Mas ali aí vê uma viatura parada no local. Pô, a viatura tá parada ali, por que ele tá parado ali? Por quê? Tem livre parada de circulação. Sim, justamente. Tá dentro da lei. Isso já vem para o Código de Trânsito, né? A gente fala, olha, calma aí, a viatura tá com a sirene acionada, o giroflex ligado, tá na situação emergencial, você tem que dar passagem, deixar ela passar. Imagina a gente em emergência ter que procurar uma vaga para estacionar. Não dá, aí não tem condição. Então, as pessoas sempre perguntam, né? Mas a polícia tem que ligar, porque quando chega aqui, gente, mas se a polícia não ligar a sirene, né? Não ligar o giroflex, ela não vai chegar no local, né? Exatamente. Até porque, infelizmente, a gente, quando fala desse assunto, que é trânsito, tem gente que não dá preferência, não deixa passar, né? Então, isso aí acaba dificultando o acesso da Polícia Militar em determinado local. E né? até porque essa questão, mas vai espantar. O fato já aconteceu. Né? Ou está na iminência de acontecer. Sim, verdade. Aí, a gente vai lá para se tiver um tipo, sei lá, uma briga. Até quando a pessoa começa a ouvir, com certeza alguma coisa vai acontecer. Justamente. Vai chamar a atenção, as pessoas vão parar e tal. A questão não é pegar simplesmente em flagrante. A questão é chegar lá com a maior brevidade possível e atender aquela ocorrência. Claro, se a pessoa, de repente, está no local e vai fugir, pode ser que sim. Mas a gente tem que dar o quê? Que aquele evento ali cesse o mais rápido possível. Então, a gente não está numa situação confortável. Então, a gente tem que chegar o mais rápido possível. Entendi. Quem liga pra gente não
É verdade. Não quer esperar. Não quer esperar. Né? E as pessoas que estão no dia a dia transitando, elas têm que entender, olha, é uma viatura de polícia, Sim. então ela tem que chegar, tem que passar, não somente da polícia, mas Sim, do bombeiro, bombeiro, né, do SAMU, o SAMU, né, os exatamente. veículos de urgência e emergência, Sim, né, sim, tem que veículos chegar com públicos. brevidade. Bom, dito isso, a gente vai abrir aqui um parênteses para voltar a falar de Angra bem rápido, Sim. de quanto mudou nesse período, qual que é a participação direta da Polícia Militar e o município, Sim. para a gente fechar esse bate-papo. Inclusive, capitão, antes de a gente entrar nesse tema final, quem que hoje comanda o 33º Batalhão? Então, vamos começar. Hoje está sob comando da Tenente Coronel Amanda. É uma história singular. Por quê? Ela, no início da carreira dela, ela foi aspirante aqui nesse batalhão. Olha, Ela foi aspirante aqui. legal. Então, assim, ela pegou aquela época lá atrás, né? Há 20 anos atrás. Ela teve a carreira dela aqui, saiu como capitã, foi para o Rio de Janeiro, e aí hoje ela volta para comandar o local onde ela começou. Pô, que bacana. Porque hein? quando a pessoa se forma e sai como aspirante, aquele primeiro batalhão que ela vem, aquilo ali marca muito. Sim, claro. E é a sua primeira experiência fora da academia, né? Da academia militar. Fora da vida civil também, né? Sim, é onde que ela tem o primeiro contato com a realidade. Então, ainda hoje, por ser uma mulher, que a mulher, infelizmente, tem que provar o tempo todo que ela é capaz, Pois é. que ela tem condições. Então, quer dizer, imagina, aí ela vem para cá, ela está 1 ano e praticamente 3 meses, vai fazer 1 ano e 3 meses, que ela vem em maio do ano passado. Ela vem para cá, no primeiro semestre dela, que ela assumiu, ela já bate o primeiro lugar no estado. Muito bom. E agora, no segundo semestre dela, ela bateu o segundo lugar no estado, por bem pouquinho. Porque, como eu falei no início, os números são muito baixos. Qualquer evento que ocorra Entendi. no sistema de metas, quais são os sistemas de metas? O que a gente chama de sistema de metas? É o roubo de rua, que é o assalto, ali aquelas pessoas chamam de roubo. Letalidade violenta, que é o homicídio. Roubo de veículos e roubo de cargas. Entendi. Então, nós temos... Lógico, a gente combate todos os outros tipos de delito. Claro. Porém, esses números é o que mais afeta a população. Então, esses números é o que a gente mais luta e combate para prevenir Entendi. que não ocorra. Então, esse sistema de metas, ele nos dá uns números. Por exemplo, ele pega o mesmo semestre, por exemplo, primeiro semestre de 2024. Em comparação a esse semestre de 2025 eu tenho que reduzir 20% daquele número. Então, por exemplo, se eu tive, vamos lá, 100 roubos de rua no semestre, no mínimo eu tenho que reduzir para 80. Entendi. E desses 80 no próximo semestre, Entendi. mais 20%. Então, quer dizer, a gente está no número 0 de roubo de carga. Então, a gente está 500 e poucos dias sem ter um roubo de carga. Isso é excelente, mas também se a gente tiver ele vai já subir, vai fica subir. difícil para a gente, entendeu? Aí, ela no segundo semestre dela conseguiu bater em segundo lugar. São, tipo assim, se a gente imaginar a quantidade de batalhões que tem no estado, então ela tem verdade. números muito expressivos. Ela está fazendo um trabalho excelente, a equipe dela excelente. Não é só os oficiais, tem todos também as praças, todos os policiais que estão na rua, estão se empenhando para que esse resultado seja alcançado. Então, assim, é gratificante você estar no local, porque, assim, a gente está nesse batalhão e está ali, né, lutando, né, todo dia incentivando o policial a trabalhar, a não esmorecer, a buscar esse objetivo. Até pessoalmente, né, é gratificante verdade, você ficar claro, assim, poxa, claro. conseguimos alcançar o objetivo, né, conseguimos chegar nessa meta. E dentro do município, né, a gente pegou todo esse período, conta sempre com o apoio da prefeitura. A gente tem 3 UPPs na cidade de Angra, que é o Frade, Belém e Camorim. Hoje eu sou comandante da UPP do Camorim. Essas unidades, elas são mantidas pela prefeitura de Angra. A prefeitura de Angra paga, por exemplo, Camorim paga o aluguel da residência onde ela está instalada, paga as contas de água, paga a conta de luz. Existe uma gratificação que os policiais recebem nessas unidades, que é paga pela prefeitura de Angra também. Então, a prefeitura de Angra é um exemplo para o Brasil. Entendi. De que se pode também, não que vai ter uma polícia, não é a polícia do município. Sim, claro, claro. Mas ela dá o suporte para que a gente trabalhe, e isso gerou toda essa redução da violência para a gente chegar nessa série histórica que nunca houve números tão baixos na cidade de Angra dos Reis. Infelizmente, não vamos zerar. Não Sim, existe claro. como zerar todos os índices. Sim. O
crime é um fato social, ele vai acontecer. Em algum momento alguém vai roubar um celular, vai roubar uma bicicleta, um veículo, vai acontecer. Mas hoje, o investimento que a Prefeitura de Angra faz, sistema de monitoramento, não tem como você hoje falar assim, um carro foi roubado no Ariró. Em algum lugar ele vai ter que passar. Sim, claro. Vai passar na Serra d'Água, vai vir pro lado do Frade, vai vir pro centro de Angra. Ele vai passar em alguma câmera. Entendi. E a gente, com isso, a gente teve uma questão de um homicídio que teve ali no Cruz da Enseada, e com 2h30 depois a gente conseguiu prender os criminosos. Olha. Justamente com esse auxílio da prefeitura. Câmera, passou um carro com essa característica para tal lugar. Entramos lá, pegamos ele lá dentro da caputera. Aí quando a nossa guarnição chegou lá, o carro saiu em disparada, a gente conseguiu, fez o cerco lá em Mangarati, lá em Conceição de Jacareí. Aí já era o Proex ajudando também, que é o policial na folga, que está vendendo a sua hora, né? E recebendo ali pela prefeitura. Ou seja, existe essa integração que facilita, né, a questão praticamente assim, é impossível, pode acontecer de roubar um veículo aí ou alguma coisa acontecer e não se encontrar. Mas com toda essa integração, a gente consegue chegar nos objetivos. Facilita bastante. Facilita né? bastante. Bom, então, começamos com o capitão da Polícia Militar, Jean. 11 anos na polícia, Jean? 11 anos. 11 anos agora, na polícia. fazer agora. Vai fazer agora 11 anos. Dia 20. Né? Foi um prazer a gente bater esse papo, falar sobre segurança, falar sobre as metas, falar sobre o 33º Batalhão, né? Falar do trabalho da comandante do batalhão, acho que isso é muito interessante, falar do seu trabalho, a sua posição sobre os fatos que ocorrem, a maneira como você vê a polícia, o que a polícia desenvolve, tá? As portas do nosso podcast vão estar sempre abertas. O César está ali. Quanto tempo, César? 1 hora? 1h19, acho que o papo foi bem interessante, bem bacana. E sinta-se à vontade em voltar mais vezes, tá? Para falar sobre segurança, para falar sobre alguma questão, novidade, alguma coisa que acontece na própria polícia. E deixe o seu recado para quem quer ingressar na polícia hoje. Com certeza. Então, como você falou, a Polícia Militar é uma carreira excelente. Uma carreira excelente. Existe, é lógico, todas as nuances, a dificuldade. Mas a gente trabalhando e agindo na técnica, a gente reduz todo esse risco. Entendeu? É lógico. Infelizmente, acontece fatalidade, não tem jeito. É algo que poderia acontecer, não acontece agora no acidente de trânsito, não morre um motorista de ônibus, não morre num acidente, entendeu? Sim. Então a questão não é somente da violência, realmente é uma profissão que não é fácil. Exige atenção o tempo todo, mas é algo que a gente consegue lidar e consegue viver. E agora, em 2026, né, vai ter o concurso para soldado, todo ano tem para oficial, tem que ter um nível superior em direito para ser oficial, são 3 anos de academia, e sai como aspirante. Então, eu acho que é uma carreira muito boa, porque a gente tem também, na nossa carreira, essa atualização, a gente está sempre se aperfeiçoando, existem os cursos da corporação que nos preparam, né? A pessoa não vai chegar lá, você é policial, vai te dar uma arma, uma carteira e vai para a rua. Não é assim. Não é bem assim. Existe todo um treinamento, toda uma preocupação, a corporação se preocupa muito com o policial militar. Entendeu? Toda essa preocupação para que a gente possa entregar um policial pronto para atuar e responder à altura à população que precisa de nós. Então tá ótimo. Falamos com o capitão Jean da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Grande abraço. Obrigado pelo bate-papo. Volte sempre.